Você consegue montar uma frase com uma palavra só? É meio que impossível, né? Tipo, eu te mostrar essa aqui, ó. Dá pra montar uma frase? Não, só tem uma palavra. Agora, vamos... E se for só essa aqui? Mas e se a gente começar a adicionar palavras nisso aqui? Opa, olha aqui que eu tenho, o que eu tenho. Olha só. Aí eu consegui montar uma frase. Na verdade, ó, Deus, eu te amo. Por quê? Você tem palavras para poder montar uma frase. Afinal de contas, as palavras, as frases são formadas por palavras. O que isso tem a ver com o que eu quero dizer para vocês hoje? Às vezes, a gente fica preocupado naquele desespero na leitura da palavra, de ouvir logo Deus falar com a gente. Acontece que, de repente, a gente pega um dia e começa a ler a Bíblia. E lê e nada. E aí você, mas por que não acontece comigo? Por que eu não ouço Deus falar comigo? O Fê sempre fala para eu ler a Bíblia até que Deus fale comigo e eu não consigo, ouvir Deus falar. Por que isso acontece comigo? Sabe por que isso acontece com você? Porque você só está com uma palavra. Como assim? Eu vou explico. Imagina que hoje você começou a ler a palavra, tá? De repente você estava um tempo sem ler a palavra ou você não tem o hábito da leitura. Mas hoje você começou a ler a Bíblia e Deus te deu uma palavra no seu coração. Você guardou aquela palavrinha. No dia seguinte, você lê de novo. E aí, Deus te deu uma outra palavra. E aí, no outro dia, no terceiro dia, Deus te dá outra palavra. E aí você já tem 3 palavras, de repente dá para montar uma frase. Só que aí você desanima, porque você fala, nossa, eu leio a Bíblia e poxa, eu não ouço Deus falar comigo, eu não consigo entender, Deus não fala comigo através da palavra, então e você desanima no terceiro dia. Mas por quê? Porque a frase ficou incompleta. Se você continuar lendo, Deus vai te dando cada vez mais palavras, até que chega um momento tão precioso que o Espírito Santo fala diretamente com você. Não tem como você, de repente, chegar na palavra e ouvir Deus falar sem antes ter um contexto, sem antes ter uma base, um aprendizado, para montar toda aquela frase. Às vezes Deus precisa ir te ensinando algumas coisas para só depois você entender o que realmente Ele quis dizer. Então, na sua leitura diária da palavra, não desista. Continue lendo. Gente, isso acontece comigo também. Às vezes eu pego a palavra, começo a ler, ok, li, ok, fechei. Dia seguinte, pega, leu outro texto, outra passagem, e aí, ok, nada aconteceu, fechou. No outro dia, e de repente, você começa a combinar versículos, e esses versículos vão se juntando, assim como eu fiz a experiência no comecinho, e forma uma frase que fala diretamente ao seu coração. Não desista porque você não ouve Deus logo de primeira. Eu digo, leia a Bíblia até que ela fale com você. Ou seja, é o bater incansavelmente. Seja um chato na leitura da palavra. O que eu quero dizer? Insistente, insista em ler as Escrituras até que Deus fale com você. Não fique pensando, não, eu vou ler a Bíblia e vai vir uma revelação sobrenatural. E se não acontece, de repente você fica chateado. Não precisa passar por isso. Leia a Bíblia, às vezes você não vai entender nada, mas o seu corpo, o seu espírito está sendo alimentado. Você de repente nem está sentindo nada, mas o Espírito Santo está te alimentando, você está começando a se encher do Espírito Santo. Quando menos você vê, esse copo já está transbordando, mas é necessário insistência, dia após dia. Eu canso de repetir esse versículo, mas se encaixa perfeitamente nessa situação, que é Salmos capítulo 1, verso 2. Aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita hoje, na semana que vem. Não, só nos dias de culto. Não. É aquele que medita nela dia e noite.
todos os dias, insistentemente, até que Deus fale com você. E quando Deus falar com você, diretamente com você, e você perceber que não precisa de um intercessor, não foi o seu pastor que falou, mas o próprio Deus, é a mesma experiência que Pedro teve quando ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para ele e fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou, mas o próprio Pai que está nos céus. É como se nesse momento, quando você está ali lendo a palavra, e você vai começando a receber essas palavras até que forma essa frase inteira, é como se o próprio Jesus olhasse para você e falasse, bem-aventurado é você, porque não foi pastor, não foi vídeo do YouTube, não foi livro, não foi diácono, não foi presbítero que te revelou, mas o próprio Pai que está nos céus. E para isso você precisa ter então essa base da palavra de Deus. Claro, você pode aí ser ajudado de várias formas. A internet tem vários estudos que podem contribuir no seu estudo, no seu crescimento espiritual. Mas, com certeza, se você ler a Bíblia constantemente, ela vai falar com você, transformar o seu coração. E quando você perceber o Espírito Santo falando através dela com você, você não vai querer mais parar. Aí imagina só, você leu a Bíblia ontem, ganhou uma palavra, hoje outra palavra, depois outra palavra, de repente forma uma frase. Aí você insistentemente lê a Bíblia e começa a ganhar palavras e forma frases e outras frases até formar um capítulo. É o capítulo de Deus para a sua vida, até que chega e forma um livro, o livro de Deus na sua vida, vindo diretamente da palavra de Deus ao seu coração. Então, insista em ler a Bíblia. Leia a Bíblia até que ela fale com você. Nos vemos no vídeo da semana que vem. Deus abençoe e tchau, tchau.